Olá, estrelas, sou Sul, astrólogo aqui no canal Voz Astral, e esta semana temos um trânsito que marca uma viragem na forma como pensamos e comunicamos. Mercúrio entra em Carneiro ou Áries. E Mercúrio em Carneiro ou Áries é tudo sobre falarmos com confiança, expressarmos sem medo e tomarmos a iniciativa para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Mas há um detalhe importante. Mercúrio já está no seu movimento sombra, em breve vai retrogradar, o que significa que as palavras ditas agora ainda podem sofrer ajustes mais à frente. E então, estrelas, como é que nós podemos lidar com esta energia de forma inteligente? E aqui entra uma questão muito importante. Mercúrio, como sabem, rege Gêmeos e Virgem. Quando o Mercúrio entra em Carneiro, vai ativar dois setores cruciais do mapa, casa 8 e casa 11. Isto porquê, estrelas? Porque se vocês contarem de Virgem para Carneiro, são 8 casas. Se vocês contarem de Gêmeos para Carneiro, são 11 casas. Ou seja, temos duas formas de viver esta energia, ou ficamos presos na sombra ou ativamos a luz. Portanto, há duas maneiras de sentir a energia de Mercúrio em Carneiro. Sombra na casa 8, luz na casa 11. Ou seja, e como é que tu sabes que podes cair na sombra na casa 8? Se sentes que precisas de falar algo, de impor a tua palavra, porque queres transformar algo, mas sentes que os outros não te deixam, que há resistência, e existe frustração ou até tentam-te mesmo sabotar. E sentires que podes escorregar nesta sombra, a tua resposta está no lado de luz da casa 11. Ou seja, a solução não é falar por falar ou impor a tua vontade de forma cega. O caminho certo é procurar o bem comum. Ou seja, o que queres dizer vai servir apenas para descarregar a tua frustração ou vai realmente contribuir para algo maior? Ou seja, Estrela, se queres ser ouvido como Mercúrio em Carneiro, fala com propósito. É isso que significa a luz na casa 11 e procurar o bem comum. Por outro lado, estrelas, também podemos estar com a sombra na casa 11 e aí temos que procurar a luz da casa 8. Ou seja, se a tua vontade em falar algo vem da revolta, porque sentes que ninguém ou alguém que tu gostas muito te valoriza, ou sentes que não te encaixas ou que não te compreendem, cuidado. Aqui o Mercúrio em Carneiro pode fazer com que a tua raiva queira falar por ti. Mas aqui o universo ensina que a resposta está na autoconfiança. Por isso, Estrela, se sentires esta sombra na tua 11, se sentes que ninguém te ouve, se sentes que não te dão valor, a pergunta é: será que tu mesmo te valorizas? Porque Mercúrio em Carneiro mostra que as tuas palavras só vão ter impacto quando tu realmente acreditas nelas. E antes de quereres que os outros te escutem, constrói a tua segurança interior. Ou seja, a tua voz, no fundo, como Mercúrio em Carneiro, só terá força quando fores o primeiro a respeitá-la. Por isso, Estrela, a dica principal para esta semana, antes de falar, percebe de onde vem a tua vontade de dizer algo. Estás a falar por frustração ou por clareza? Estás a expressar algo que realmente precisa de ser dito ou apenas a reagir? E agora vamos entrar na segunda parte do vídeo. Vamos analisar os trânsitos astrológicos de cada dia da semana para entender melhor como esta energia se vai desenrolar. Prepara-te. Então, estrelas, estamos aqui a olhar para o mapa de 3 de março, segunda-feira. Temos a Lua a entrar em Touro e Mercúrio entra em Carneiro ou Áries no seu movimento de sombra. Portanto, hoje a energia começa a mudar para algo mais direto, algo mais assertivo, mas ainda sem pressa, não é? Porque a Lua em Touro traz uma sensação de estabilidade, de conforto, e Mercúrio chega a Carneiro, tornando a comunicação mais clara, mas também mais intensa e apaixonada. Portanto,
que é que estes dois trânsitos significam? Significam que temos tudo para nos sentirmos mais relaxados, mais ancorados, mas ao mesmo tempo com mais coragem para dizer o que precisa de ser dito. É como se sentíssemos que não há mais espaço para rodeios. Se temos algo a comunicar, temos que o dizer sem medo. Ou seja, a hesitação hoje pode ser pior do que simplesmente hum, assumir a verdade e seguir em frente, não é? Portanto, não é um dia para hesitações. E como o Mercúrio ainda está no seu movimento sombra, tenham atenção a conversas que podem precisar de revisão mais tarde ou que irá ser necessário ainda mais conversa, não é? Portanto, estrelas, sobre o dia de hoje, se têm evitado falar sobre algo, este é o momento de acabar com isso, não é? Sim, pode ser desconfortável, mas precisa de ser feito. E depois de o dizermos, vamos sentir alívio. E é assim, estrelas. Isto é mesmo certinho, porque eu estou a gravar isto hoje segunda-feira. E eu evitei o vídeo, porque o vídeo fala sobre Mercúrio em Carneiro. E ele aconteceu hoje à tarde. E eu sentia que o vídeo só fazia sentido depois dele sair, não é? Depois da gente sentir já a sua energia. Portanto, é como se eu tivesse evitado, não é? De lançar o vídeo no fim de semana. Portanto, hoje era o dia mesmo de acabar isso. Sim, é desconfortável, porque não é um trânsito confortável, não é? Já vimos anteriormente que ele ativa sombras da 8 e da 11, não é? Mas precisava de ser feito, não é? E agora estou a fazê-lo, já estou a sentir um certo alívio. Portanto, a dica para hoje é muito de confiarmos na nossa voz, de dizermos o que precisa de ser dito. Pode-nos dar medo, mas no final é o que nos vai fazer sentir mais alinhados, não é? No fundo é isso, ou seja, este dia de segunda-feira era tipo de o universo dizer-nos parem de andar em círculos, não é? Temos que dizer o que precisa de ser dito e seguir em frente. Esta clareza pode ser mais intensa, porque o Mercúrio está em Carneiro, mas traz libertação. E com isto, estrelas, chegamos então aqui a 4 de março, terça-feira. Portanto, temos a Lua em Touro a fazer um estilo com Marte em Caranguejo, a fazer outro estilo com o Saturno em Peixe, como podem ver aqui, e finalmente uma conjunção com o Urano mais da parte da tarde. Portanto, estrelas, o que é que isto nos diz? Diz-nos que a paciência e a consistência são a chave de hoje, ou seja, a energia de hoje, terça-feira, favorece resolver o que precisa de ser feito, mas tudo sem pressa e com eficiência, não é? Ou seja, os sextis entre a Lua, Marte e Saturno criam sempre um fluxo de trabalho estruturado e intuitivo. São sempre dias muito produtivos, sem pressão excessiva, não é? Já a conjunção com o Urano favorece o quê? Não favorece, traz, não é? Um toque de inovação. Por isso, se estiverem dispostas a experimentar algo novo, podem se surpreender com os resultados. Portanto, o que é que isto significa hoje? Significa que avançar com calma e disciplina funciona muito melhor do que apressarem-se. Existe uma certa disposição para sair da rotina, porque temos, e de tentar algo novo, porque temos uma ativação do Urano, e por ser um aspecto positivo, pode trazer um resultado positivo inesperado. E se algo parecer estagnado, porque temos aqui a ligação de Saturno e do Marte, que o Urano diz-nos que às vezes um pequeno ajuste pode desbloquear o processo. Portanto, hoje é muito um dia de termos paciência, vamos nos concentrar no essencial, não precisamos resolver tudo de uma vez. Se possível, experimentem uma abordagem diferente, mesmo que pequena, mesmo que seja um detalhe. O inesperado tem tudo para jogar a nosso favor, portanto, vamos tentar manter a estabilidade. Temos muitos signos em terra, mas não tenhamos medo de inovar, não é? É muito isso, de os pequenos detalhes fazerem grandes diferenças, por isso, hoje o equilíbrio entre paciência e inovação pode transformar o nosso dia para melhor. Vamos então cuidar do que é necessário e estarmos abertos a surpresas positivas. E com isto, nós estamos aqui a olhar para um mapa de 5 de março, quarta-feira, e temos a Lua já em Gêmeos, a fazer um trígono com Plutão em Aquário. E temos
O, tr- o trânsito da semana, Mercúrio em Carneiro, a fazer um trígono com Plutão também em Aquário. Lá está, a sombra da 8. Portanto, estrelas, o que é que isto hoje significa? Significa que há um excesso de informação no ar, não é? Lua em Gêmeos, ativada, não é? E isto pode nos fazer sentirmos um pouco sobrecarregados, não é? Ou sobrecarregadas, ou simplesmente mais impulsivos ou impulsivas do que o habitual. Quer a Lua, quer o Mercúrio, como podem ver aqui no mapa, fazem um trígono com Plutão, não é? Ou seja, traz aquela intensidade que eu falei, uma intensidade mental, conversas diretas e revelações inesperadas. Mas lá está, eles com o Plutão nem tudo flui tão rápido quanto gostaríamos, não é? Ou seja, é um dia em que os planos podem atrasar ou podemos simplesmente encontrar obstáculos inesperados. E isso tudo gera-nos ou faz-nos sentir aqui a energia de Plutão, ou seja, de gerar-nos uma certa ansiedade. E claro que nunca podemos esquecer que o Plutão fala-se sobre medos, portanto, no fundo são trânsitos de hoje que nos dizem para ter coragem para dizer algo, não é? A Lua está em Gêmeos, que pode ter, ou seja, nós temos a coragem para dizer algo, pode ter repercussões que nós não antecipamos. Portanto, o que é que isto significa? Podemos nos sentir, ok, a Lua está em Gêmeos, um bocado acelerados ou inquietos, não é? Com a quantidade de informação a circular, não é? Algo que parecia simples pode tornar-se mais complicado, não é? Devido a atrasos ou bloqueios inesperados de Plutão, não é? Hoje, se a Lua está em Gêmeos e o Mercúrio está a ser alvo de um trânsito com Plutão, as palavras têm hoje muito peso, não é? Portanto, é um excelente dia. Quer dizer, todos os dias são bons para isso, mas principalmente hoje, de pensarmos antes de falar, não é? Porque se não fazemos isso, não pensamos bem antes de falar, podemos acabar por ter de lidar com mal-entendidos mais tarde. Portanto, o que eu sinto muito hoje sobre este trânsito são trânsitos são aspectos positivos, portanto, existe a oportunidade de nos expressarmos, mas, por outro lado, precisamos ao mesmo tempo de perguntar a nós mesmos se é isso que realmente que querem, não é? É muito por isso. E também, se há pelotão, ou seja, há medos a vencer, ou seja, não podemos ter medo de dizer que não, não é? Há algo que nós sentimos que não está certo. Portanto, a principal dica para hoje é muito de respirar antes de reagir, respirar eh, antes de falar, não é? Portanto, se algo não correr como é esperado, lembrem-se que é um dia marcado pela energia de Plutão. Ajustem-se em vez de entrar em pânico ou ter medo. E lembrem-se, estrelas, Plutão é sempre um poder superior, não é? Portanto, se a gente vai lidar com ele de frente, ele apanha-nos na curva. Portanto, nem tudo hoje precisa de uma resposta imediata, não é? Se algo não vos parecer certo, confiem no vosso instinto e não tenham medo de dizer que não ou de recusar, seja o que for. E com isto, estrelas, estamos a olhar para o mapa de 6 de março, quinta-feira. Hoje temos a Lua em Gêmeos, em conjunção com Júpiter, em Gêmeos, não é? Também, como podem ver aqui, e a fazer uma quadratura com Saturno em Peixes. Portanto, continua o excesso de informação, não é? Hoje, com a conjunção a Júpiter, há um turbilhão de ideias, muito entusiasmo, muita curiosidade, mas por outro lado sentimos a quadratura de Saturno, ou seja, sentimos também um bloqueio que pode parecer frustrante, não é? Ou seja, Lua contra Júpiter em Gêmeos amplifica a informação, amplifica as oportunidades e as possibilidades, mas a quadratura com Saturno em Peixes traz um não é? Um obstáculo que é difícil de ignorar, não é? Não fosse ele Saturno. Portanto, hoje podemos nos sentir cheios de energia mental, mas ao mesmo tempo depararmos com uma barreira, não é? Seja um obstáculo externo ou uma resistência interna, porque ele está em peixe, que nos impede de avançar. Portanto, o que é que isto significa? Significa que ideias e entusiasmo top estão presentes, mas sentimos que falta algo, não é? Pode ser falta de experiência, porque isto é uma conjunção em gêmeos. Pode ser falta de uma estrutura, porque Saturno gosta sempre de ter tudo bem estruturado, portanto, quando há quadraturas, ele vem-nos falar disso, ou simplesmente
de alguma validação, não é? Também pode ser, ou seja, também pode significar que hoje este trânsito reflita que podemos bater de frente contra um não é? Ou seja, um limite ou um sentimento e capacidade pessoal, não é? Também estamos aqui a ver Gêmeos é o aluno, é o jovem que quer aprender, e Saturno é o professor dos karmas, não é? Ou seja, e da experiência, portanto, o senhor do tempo. Portanto, não podemos deixar que hoje a falta da experiência nos pare, não é? E se isso sentirmos que estamos parados pela falta de experiência, temos que entender que temos de trabalhar Saturno, temos que entender que precisamos trabalhar e continuar em frente, estrelas, não é? Porque o que eu sinto muito a olhar para este mapa é engraçado, ou seja, sinto muito que temos ter informação daqui de Gêmeos e da Lua e do Júpiter, ter informação não significa estar preparado, não é? É como, por exemplo, eu tinha muito conhecimento de astrologia, sempre estudei astrologia, mas não estava preparado para ser astrólogo ou dar consultas de astrologia. Tive que tirar um curso, por exemplo. Mas isso não é um motivo para desistir, não é? E hoje o que sentirem como um obstáculo, não é? Pode ser apenas um sinal de que há algo que tem que aperfeiçoar antes de avançar. Portanto, estrelas, em vez de ver esse bloqueio ou essa resistência como algo que vos trava e que vos limita, vejam como um sinal do que precisa de ser desenvolvido, não é? Portanto, não deixem que o entusiasmo da Lua junto a Júpiter seja travado por um bloqueio, não é? E mesmo que seja, estrelas, isso não significa que o caminho esteja fechado. Vamos continuar a trabalhar o que precisa de ser trabalhado e continuar, que é o que o Saturno gosta. E com isto, estrelas, estamos a olhar para o mapa de sexta-feira, 7 de março. Temos a Lua em Caranguejo, a fazer uma quadratura com Mercúrio em Carneiro, como podem ver. E temos o Sol em Peixes a fazer um trígono com Marte em Caranguejo. Estão aqui praticamente duas linhas paralelas, não é? Ou seja, quando há duas linhas paralelas, isto significa que há duas áreas que não se tocam, não é? E é engraçado às vezes de ver, isto até em mapas natais, quando veem muitas linhas paralelas, são vidas em que às vezes as pessoas uh, comentam que dizem que parece que quanto melhor me corre uma área de vida, pior corre a outra. É o que significa, por norma, linhas paralelas com aspectos positivos e aspectos negativos significa no mapa astral natal, e achei engraçado e quis aqui compartilhar com vocês. Portanto, em termos do trânsito de hoje, temos Lua em Caranguejo, quadratura com Mercúrio, e o Sol em Peixe, trígono com Marte em Escorpião. Portanto, a sensação é um bocado de sobrecarga mental e emocional, não é? Continuamos com demasiada informação no ar, mas ainda assim parece que nada está realmente claro ou não está tão claro como a gente gostaria, não é? A Lua em Caranguejo, em quadratura com o Marte, com o Mercúrio em Carneiro, pode tornar a comunicação mais afiada, não é? A língua mais afiada e mais reativa. Tenham cuidado, estrelas. Ou seja, há aqui com a Lua em Caranguejo a fazer quadratura com o Mercúrio em Carneiro, não é? E a gente já viu o que significa Mercúrio em Carneiro. Há uma tendência para responder sem pensar ou aumenta os riscos de sermos mal interpretados. Felizmente, temos o Sol em Peixe a fazer um trígono com Marte em Caranguejo, ou seja, ajuda a canalizar esta energia que nós vimos de uma forma mais intuitiva, mais fluida, e pede que este trânsito, para a gente apanhar a parte boa, pede que sejamos gentis connosco mesmos e com os outros, não é? Portanto, estrelas, o que é que isto significa? Significa que por esta quadratura podemos nos sentir um pouco confusos ou frustrados por não termos todas as respostas que queremos, não é? Uh, Pode haver alguma discussão ou palavras duras podem surgir, mas é sempre sem a intenção de magoar. Não é? São linhas paralelas para elas, enquanto uma melhora, a outra piora. Algumas pessoas vão levar tudo para o lado pessoal, independentemente da forma como comunicam. Faz parte da vida, não é? E depois temos o trígono do Sol, não é? Com Marte, ou seja, que lembra de
teremos que agir com intuição, agir com suavidade, não é? É a melhor abordagem para o dia de hoje. Lá está, as coisas boas vão ficar cada vez melhores, por isso é muito isso. Saibam usar bem a energia. Portanto, olho muito para este mapa e vejo, ok, nem tudo precisa de ser resolvido hoje, não é? Vamos com calma. Vamos processar as informações aos poucos. Se vocês disserem algo que for mal interpretado, não se culpem, não é? Façam o possível para suavizar o tom, mas sem se invalidarem, não é? Aquilo muito que o trigo do sol pede. Portanto, não se pressionem para ter todas as respostas de imediato, um passo de cada vez, estrelas. E lembrem-se que hoje, por causa desta quadratura, a confusão e a nossa reatividade podem surgir, mas não temos que nos perder nelas, não é? É seguir o trigo do sol, ou seja, de sermos gentis connosco mesmos e com os outros, na medida do possível, e avancem com paciência. E com isto, estrelas, chegamos a sábado, dia 8 de março. Temos hoje, novamente, a Lua em Caranguejo, mas desta vez a fazer uma quadratura com a Vênus em Carneiro, que está retrógrada, e a fazer uma conjunção com Marte em Caranguejos. Portanto, hoje podemos nos sentir desconfortáveis com algo que antes parecia certo, não é? É muito isto da Vênus retrógrada. Ou seja, o que nós desejamos e o que realmente precisamos pode não estar alinhado. E isso leva a uma reavaliação da Vênus retrógrada. Por outro lado, temos aqui a Lua em Caranguejo, não é? Que traz sempre uma certa tensão, não é? Entre o que queremos e como nos sentimos ao receber. E, por outro lado, esta conjunção com Marte pede ação, não é? Ou seja, que vem-nos avisar que não dá para ignorar esta sensação de que algo precisa de ser ajustado. Portanto, o que é que significa esta Lua junto a Marte, a fazer quadratura com a Vênus? Significa muito que algo pode parecer deslocado, não é? Sei lá, por exemplo, usar uma roupa errada para a ocasião, não é? E, e depois vocês realmente pensam. Será que essa roupa é o que eu preciso, é o que estou a precisar ou porque é que eu achava que queria esta roupa, não é? É um bocado, é um bocado por aí. Lamento não vos encontrar um exemplo melhor, mas é muito isso, não é? Também é um dia de ajuste e aceitação. Já vimos nos vídeos da semana passada, Vênus retrógrada, a palavra-chave é reavaliar, não é? E se a Lua está em Caranguejo, está em casa, junto a Marte, que fala da ação, ou seja, ajuste e aceitação, não é? É hora de perceber o que é que nós temos, como é que estamos a cuidar disso. Isso faz sentido continuar no mesmo caminho, não é? E se nós entramos numa de resistência, não é? Só nos vai trazer mais frustração, portanto. É muito de termos que nos adaptar, não é? Reavaliar, no fundo é isto, estrelas. Portanto, um, se sentirem hoje alguma frustração, questionem o que é que estão a manter na vossa vida. Se ainda faz sentido ou precisa de ser reajustado, não é? Um, e fala muito de, ou seja, se existe esta quadratura de que a Lua em Caranguejo, nutrição, Marte, ação, mexer, eh, portanto, tem quadratura com o que valorizamos, nós temos mesmo que aceitar onde estamos agora, não é? E, e, se não- independentemente se gostam daquilo que estão a receber ou não, sem aceitarmos primeiro a realidade, nunca nos vai ser possível agirmos de forma alinhada e eficaz. Portanto, estrelas, acima de tudo, hoje sábado, não forcem algo que vocês sabem que não encaixa, não é? Se precisarem de reajustar, façam-no sem culpa. O trânsito dita, portanto, hoje vamos aceitar o nosso ponto de partida, onde nós estamos hoje, como é que nós chegamos aqui, e vamos ajustar o que for necessário, não é? E se assim for, o desconforto pode ser apenas um sinal de que é hora de mudar, estrelas. No fundo é isso.
E com isto, chegamos a domingo. Temos os últimos graus da Lua em Caranguejo. Na segunda-feira, na noite de domingo para segunda, ela já vai estar em Leão, não é? Ou seja, que ainda ajuda a aumentar mais a energia que se começa a sentir hoje de confiança e de coragem, não é? Portanto, a gente tem que olhar este domingo como essa véspera da Lua em Leão, não é? E a Lua em Caranguejo só está a fazer aspectos positivos, Sextil com Urano, Trígono com Neptuno em Peixes, não é? Portanto, se a Lua em Leão está aí ao virar da esquina, significa que a confiança, a coragem e o orgulho voltam, não é? Portanto, se tomaram alguma decisão nos últimos dias ou no sábado, agora começam-se a se sentir bem com isso, não é? A Lua em sextil com o Urano traz uma sensação de liberdade, não é? Principalmente após as escolhas acertadas, vimos isso no princípio do vídeo, na segunda-feira, enquanto o Trígono com o Neptuno reforça a fé de que estamos no caminho certo. Portanto, o que é que isto significa? Significa que aquilo que começámos do zero, está a começar a ganhar forma, não é? Pode não parecer muito agora, mas está em andamento, estrelas. É muito isso que este trânsito pode significar. Também fala de instinto de peixes e a criatividade aqui do Urano estão alinhados, e isso faz-nos sentir mais conectados com o que nós queremos e mais seguros das nossas escolhas. E começa a Lua a entrar em Leão e entra em Leão depois de um dia de aspectos positivos, portanto começa a haver uma leveza no ar, como se algo estivesse a fluir de forma natural. Portanto, estrelas, mesmo que tenham começado alguma coisa esta semana, sem certezas, hoje percebem que fizeram bem em avançar, não é? Hoje, dia de domingo, a energia flui com menos resistência. Lembram-se, tivemos aqui umas quadraturas a sábado e sexta, difíceis de digerir, não é? É muito isso. Portanto, é muito verde, é muito aqui um momento de, não é ainda um momento de colher, mas é um momento de continuar a alimentar um movimento se começarmos algo, de chegarmos a domingo e olharmos para trás e vermos que já houve algum progresso, não é? Mesmo que ainda não seja completamente tangível, não é? E com a Lua a entrar em Leão, existe um certo orgulho, não é? Depois dos trânsitos esta semana, do Mercúrio entrar em Carneiro e destas quadraturas que tivemos quinta e sexta, eu sinto muito que é o orgulho de termos avançado, o orgulho de este ano 2025 termos feito o nosso trabalho anterior, começa a aparecer, não é? Ou seja, o que antes parecia um salto no escuro, quando a energia estava toda em peixe, agora começa a ganhar forma e isso dá-nos mais força para confiar no processo, estrelas. E com isto, vamos então para a terceira parte. Olá, estrelas, então chegamos à última parte do vídeo e vou já pôr aqui uma música a correr, que é dos Great Voices da Bulgária, ou seja, um coro da Bulgária. E sempre que um planeta entra em Carneiro, gosto muito de meditar com esta melodia. Há algo nela que me desperta a clareza, que ilumina o que precisa de ser feito. E espero que para ti, estrela, também te traga essa luz, e eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Porque é exatamente isso que Mercúrio em Carneiro ou Áries nos pede agora: clareza e coragem. Durante semanas, Mercúrio esteve em peixe, num oceano de dúvidas, incertezas, intuições, sentimentos vagos. Mas agora, ao entrar em Carneiro, as palavras precisam de ter força, as decisões precisam de ser assumidas e as intenções precisam de ser diretas. Claro que pode haver um reajuste lá à frente quando ele estiver retrógrado, mas neste momento é esta a música. E Mercúrio em Carneiro não pede delicadeza, pede que fales com firmeza, pede que olhes para aquilo que sabes, que precisas de fazer e simplesmente o faças. Lembrem-se que Carneiro, ou Áries, é o signo do guerreiro, ou seja, este Mercúrio em Carneiro
É como se, numa área da nossa vida, entrássemos num campo de batalha e o Mercúrio em Carneiro, quando aparece no céu, avisa-nos que não há espaço para indecisão. Se hesitares, ficas vulnerável. Se esperares que as circunstâncias sejam ideais, vais ser ultrapassado, ultrapassada. Se sabes o que precisa de ser feito, então diz com todo o teu coração, faz e assume. E aqui está a questão: estás a usar a tua voz para criar ou para destruir. E por isso é que a astrologia é uma ferramenta mágica, porque mostra-nos sempre onde a gente pode cair, seja do lado de sombra, e o que é que nós temos de trabalhar, do lado de luz, para nos reerguermos e ficarmos mais fortes. Portanto, recordando o que nós falámos no princípio, sentirem a sombra na casa 8, ou seja, sentirem que a vossa comunicação é movida pela frustração, pelo desejo de transformação, mas sem estratégia, de sentirem muito que os outros impedem a mudança que querem verbalizar ou fazer e estão a usar a palavra como arma contra essa resistência. Estrelas, a luz está na casa 11, ou seja, falar para o bem comum. Usem essa energia para procurar aliados e construírem pontes. Usem a palavra para inspirar e transformar, em vez de apenas descarregar emoções. Ou então, consoante o vosso mapa, também podem estar a sentir a sombra na casa 11, não é? Ou seja, este Mercúrio em Carneiro vai fazer com que sintam-se excluídos, desenquadrados, não compreendidos, e sentem uma vontade de falar, de comunicar apenas por revolta, de aquela necessidade de gritar para ser ouvido, sem perceber que a validação externa nunca vai preencher a falta de confiança interna. E se sentirem a sombra deste lado a vos querem puxar, lembrem-se da vossa luz na casa 8, ou seja, de trabalharem a vossa autoconfiança primeiro, de encontrarem força dentro de vocês antes de exigir o reconhecimento ou a atenção dos outros. Só quando tu acreditas no teu próprio valor é que a tua voz vai ganhar o peso e o poder que tu queres. Por isso, Estrela, a escolha está nas suas mãos. Falar por impulso ou falar com propósito. Apenas reagir ou agir com intenção. Por isso, a minha prenda para vocês é: escuta esta música, fecha os olhos por um momento, deixa a clareza surgir. E quando souberes o que precisa de ser feito, diz, faz, move-te. Por isso que esta semana te traga coragem e clareza e desejo-te uma excelente semana, Estrela.